Boa tarde, bem-vindos ao canal Eu e o Universo. Hoje 4 de fevereiro de 2020. Manhã e tarde chuvosa ainda, aqui na capital de São Paulo. Eu coloquei vídeos ontem referente a alguns assuntos, né? Na minha pré-adolescência e adolescência, vamos chamar assim, década de 80. E falei, acho que terminei os vídeos falando do interesse da minha mãe em que eu tivesse uma religião. Mas ela também tinha interesse que eu tivesse uma profissão. E a profissão que a minha mãe queria que eu tivesse era de mecânico geral. Assim como meu pai foi mecânico há quase 40 anos, numa única companhia, a Companhia União de Açúcar e Café, na época aqui na Rua da Moca. Ele entrou lá sem carteira assinada, depois registrou e aposentou lá. Era um dos melhores mecânicos. Dava banho aí em muitos engenheiros aí nos últimos anos de vida dele. Mas enfim, a pretensão da minha mãe, eu vou dizer dos meus pais, era que eu fosse mecânico. Mas a ideia era da minha mãe mesmo. Então, como meu pai ganhava muito dinheiro, sendo chefe de oficina, né? E acho que ela achava que eu também ia seguir a profissão dele. E me matriculou no Senai, com 14 anos, porque desde os 10 eu ouvia essa conversa no meu ouvido. Com 14 anos tem que trabalhar e pôr dinheiro aqui dentro de casa, que aqui nada é de graça não, tem que pagar, tem que dar valor que ganha. Isso é uma parte muito positiva que eu e minha irmã aprendemos desde cedo. Não caiu a perna de ninguém não trabalhar com 14 anos de idade. Muito pelo contrário, ajudou a gente pra caramba, porque quando eu comecei a trabalhar com 14, quando eu tinha 21, eu já tinha experiência de como se relacionar com as pessoas. Hoje um moleque de 24, 25 anos é um bobo da corte ainda, não sabe nada da vida. Tem estudo, mas não tem convivência, não tem relacionamento com ninguém. Enfim, cada época o seu valor. E eu, então, fui trabalhar na empresa de uns amigos da família, chamada Inferal. Uma porcaria de empresa, assim, nos meus olhos. Desorganizada, só servia os interesses dos donos mesmo, porque era uma empresa pequena, que fabricava peças para Alcan e Alcoa, na região de São Caetano. E graças a Deus que eu só ficava um mês lá, ficava 5 meses no Senai e um mês estagiando nessa empresa. Porcaria de empresa, sem futuro. Mas a minha mãe queria que eu fosse mecânico geral. Eu tive que suportar isso, né? Mas ainda que era por pouco tempo. Mas o Senai foi bacana porque eu aproveitei de todos os cursos que tinha lá. Eu fiz mecânico geral, eu fiz mecânica geral, eu sei as teorias, né? Eu sei como ligar um torno, para que serve um torno, uma fresa, uma retífica, uma extrusora, enfim. Eu tenho conhecimento teórico disso tudo, porque na prática, a única coisa que eu fiz nos 4 semestres que eu trabalhei lá, eu fui comprar as peças dos meninos dos anos mais velhos, né? Que eles deixavam essas peças guardadas no estoque, apagava as marcas das peças e colocava as nossas, né? Para a gente poder ter avaliação. Isso é uma das criatividades que eu tive na época, para poder burlar a avaliação dos mestres do Senai lá, para que eu pudesse ter uma avaliação positiva. Mas o que eu aproveitei de fato mesmo para o meu conhecimento, e que eu aplico até hoje, é o desenho técnico. Vocês imaginam, na época, se desenhava numa prancheta, com uma folha, né? Acho que a A3 é a maior, é a A3, né? Depois da A4 é a A3 em tamanho, tinta nanquim, compasso, régua, esquadro. Eu aprendi a desenhar nisso. Peças em perspectiva, 2D e 3D. Depois é que veio o computador, 3, 4 anos depois, que começaram a surgir os primeiros computadores aqui na década de 90. Entende isso? Então, quando foi mais ou menos meados de 86, que eu me formei no Senai, eu ainda tinha um mês para completar de empresa, eu dei as costas. Eu acho que eu passei uma semana saindo de casa, como eu fiz na igreja, né? Como eu fiz na igreja. Pulava o muro da igreja para poder brincar no domingo. Eu, entre aspas, né, pulei o muro da empresa e
fui procurar emprego na área de propaganda e publicidade, lá na Avenida Paulista, me lembro até hoje. Eu fui numa banca de jornal, peguei uma revista de propaganda e marketing da época, tinha lá o telefone e o endereço de uma agência de propaganda chamada Zotti Propaganda e Publicidade. Eu sozinho, com 16 anos, subi as escadas, fui lá conversar com o pessoal da Zotti, eles me contrataram e eu trabalhei lá, eu creio por uns 15 dias, até a minha mãe me achar, né? De tanto me perturbar, foi lá atrás do meu serviço, dizendo que eu tinha emprego numa outra empresa, que eu não tinha dado baixo na carteira, fez um escândalo danado. Aí, infelizmente, eu tive que voltar, né? Fiquei, creio eu, por mais uns 30 dias e consegui definitivamente me desligar desse laço que a minha mãe queria que eu tivesse com a mecânica geral. Aí eu fui procurar trabalho, fui procurar serviço. No próximo vídeo tem umas histórias bacanas para contar por onde eu passei e que me fizeram ser o que eu sou hoje. Tá certo? Obrigado, um abraço. Beijo no seu coração.